Oi, Sônia. Paz, Boa Senhor. paz, boa Boa noite, noite. igreja. Tudo bem? Tudo. Então, a gente quase não tem nada para falar, né, Kelly? É tanta coisa. Tentando fazer um resumo aqui. É, e eu estava ali agora para iniciar aqui, eu falei, gente, vou até perguntar a Kelly se está muito alto o microfone aí no seu ouvido, como é que tá as coisas, né? Tá bom. Que às vezes a gente fala alto e eu fico pensando assim, né? É tanta coisa, a gente no esforço aqui para poder estar de alguma maneira passando uma palavra para a igreja e às vezes assim, talvez até irritando, incomodando algumas pessoas, né? Pelo tom de voz, pela postura, né? Tem muita gente incomodada e já vem com o espírito irritado, né? E eu fico pensando, eu estava vendo os comentários que as pessoas falam das pessoas que estão fazendo live, né? Parece até que as pessoas estão querendo aparecer, alguma coisa, mas não, o intuito aqui não é esse, né? Nós aqui estamos até por um esforço na nossa dificuldade, eu falo por mim, da questão da tecnologia, né? A gente não tem muita facilidade, precisei de apoio dos meus filhos, dos irmãos, né? E eu queria pedir perdão já de início aí para aqueles que talvez estão um pouquinho agitados, com a alma agitada, estão um pouquinho sem paz, né? Mas estão no esforço também para estar aqui com a gente. Talvez muita coisa não fique como você quer. E eu já quero começar com essa pequena exortação, né? Sem paz, você não consegue viver. E a paz é só com Deus, né? Então que Deus aquiete a sua alma aí, que você se desligue mesmo daquilo que você ainda está carregando pelo dia inteiro que você vivenciou aí. Busque em Deus essa força, essa graça agora, porque a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para passar uma palavra que não é nossa, é a palavra dele, do Pai. E é uma palavra séria, com muita responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Toda a ação nossa aqui, ela tem uma palavra e um mover de uma palavra profética. Senão nós não estaríamos aqui com vocês. Nem no chamado ministerial, né? Nem na posição que a gente tem adotado, em todo o esforço da nossa vida. Estamos também, como vocês, né? Buscando de Deus essa direção. E vou dizer, eu estou feliz com Deus, mas muitas vezes eu posso estar não aprovando algumas palavras, algumas ações que mostram e demonstram que as pessoas ainda estão no processo de libertação de si mesmas, né? Então, para a gente receber uma palavra de Deus, nós temos que aquietar o nosso espírito, porque ele fala ao seu espírito. Eu sei que tem o esforço, tudo, mas nós temos muita dificuldade, às vezes, de ter uma humildade, uma submissão a Deus, não é a homens. A gente prega muito isso aqui, nós não estamos aqui para dominar ninguém, nem para passar o que eu penso, o que eu acho, muito menos a Kelly. Nós não temos vaidade nenhuma aqui, muito pelo contrário, estamos despojadas aqui colocando, né, o nosso rosto para vocês, a nossa voz, mas o mais importante é o que nós carregamos, que é a presença dele. Isso eu tenho convicção, isso nem você me tira. Eu tenho convicção que eu sirvo a ele e eu tenho ele. Então hoje eu não estou zangada não, viu? Eu estou nem brava, eu estou muito em paz, mas Deus me moveu, a hora que eu estava vindo fazer a live, eu estava com toda outra palavra e Deus falou assim, você vai falar isso, você vai falar isso. Eu quero calar o teu coraçãozinho aí invejoso, a sua mente, né, que ainda está pensando errado, né? A pastora Eliana, ela não está aqui hoje conosco, a Kellen está. É o que o A Senhor pastora moveu, Eliana está com a né? gente aqui também na live, aqui ouvindo. Não, mas eu falo assim, ela não vai ministrar hoje, né? Então, e a Kellen tem uma palavra, hoje nós estivemos conversando na volta do dia, eu falei, Kelly, eu a convidei, falei, Kelly, vamos passar aquela palavra que o Senhor moveu o nosso coração, nós sentimos muita presença do Senhor, e eu vi que foi uma direção, mas eu preciso alertar a igreja, vamos despojar de nós mesmos, vamos agora entrar numa verdadeira comunhão, essa é a intenção aqui, é a comunhão, né? Para que nós possamos não só passar, mas receber de vocês também. Eu sei que está no momento hoje, um dia hoje,
que está se comemorando o Dia das Mães, né? As pessoas estão sensíveis, as pessoas, às vezes tristes. Eu hoje à tarde, eu falei, até comentei com uma pessoa que eu estava hoje aqui, eu falei assim, a gente vê muita tristeza, eu tive uma percepção, né? Aí você vai falar, pastora, mas é lógico, tem tantas famílias com problemas. Não, irmão, eu vou falar com você, quando você falou isso aí, é lógico, já vi que você não está sensível ao Espírito Santo. Eu estou falando o que está acontecendo hoje. Amanhã pode estar todo mundo alegre, né? Com toda a perda, com toda a dificuldade. Mas agora, o que eu queria a reflexão da igreja? Pensa um pouquinho no que o Senhor está movendo no seu coração, na obra que Ele está fazendo na sua vida pessoal. O que precisa tocar em você, os seus pensamentos. Vamos ser humildes na presença de Deus e vamos nos despojar, né? Diante de Deus e falar, olha, Senhor, eu preciso receber uma palavra do céu. Amém? Então eu volto a dizer para você, hoje eu falei para a Kellen, Kellen, a nossa corresponsabilidade diante de Deus, ela é muito séria. Nós não podemos mover por aquilo que achamos ou pensamos. Toda a ação nossa, ela tem que ter uma palavra e um mover profético. E o campo de trabalhar nosso é o mundo, é a seara, não foi isso que nós dissemos? E isso está bem retratado. Eu peguei o versículo para vocês, lá em Lucas 10, versículo 2 fala assim, e dizia-lhes, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, né? Mas essa responsabilidade, quando eu falo, ela tem que ter o quê? Uma habilidade, uma prudência, uma sabedoria, pois a forma como o evangelho hoje está sendo propagado, infelizmente, é muito, né? Muito, na sua maioria, é pelos motivos errados. Tem até um versículo que fala que até por inveja ele é pregado, né? Tem uma competição, tem orgulho, tem vaidade, ostentação. E a gente, quando conversa com alguns irmãos, que a gente, né, olha, e eles muitas vezes têm até um respeito pela gente, pelo que eles têm visto na nossa vida espiritual. Mas ao mesmo tempo, a gente vê o coração e aquilo que Deus mostra, e aí vem aquela perguntinha, né? Essa igreja vai crescer? Quantos membros tem? Qual o tamanho da igreja? Vocês não têm um tempo bonito? Não tem um grupo de louvor? Não tem uma bateria aí para tocar, né? Eu fico, isso, aquilo, e vai surgindo tanta coisa que as pessoas vão questionando, e eu vejo que o olhar é terreno. Eles deviam perguntar diferente. Nossa, o que essa pessoa aí, o que vocês têm de Deus para mim? Na comunhão que eu vou, você devia pensar, você devia perguntar para você, eu tenho recebido e eu também tenho passado para alguém aquilo que Deus tem me revelado, né? É na comunhão, é na comunhão. É muito difícil as pessoas se desligarem aqui terrenamente. Tem um versículo que eu falei esses últimos 3 dias, vou falar de novo. 1 Coríntios 15, 19. O que está escrito lá? Ele mexe muito comigo. Ora, se a nossa esperança é em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Então eu quero dar uma paradinha aqui, porque eu faço muita reflexão. E eu vejo assim, né, Kelly, eu comentei com a Kellen hoje, depois eu quero que ela fale um pouquinho, que mesmo esses grandes pregadores aí, que a gente tem até um reconhecimento, eles têm muita palavra, muita sabedoria, teologia, conhecem, né, tem um conhecimento profundo das escrituras, eles impressionam, eles impactam, mas eu percebo algo que não tem um desprendimento, e esse desprendimento ele precisa acontecer. Eles podem ter até uma comunhão com o Senhor, né? Mas tem algumas raízes terrenas, tem alguns ritos, né? Algo bem do humano, do domínio, da religiosidade, vamos assim dizer. Aí você tem uma compreensão melhor. Mas muitas vezes não é só a religiosidade, foi isso que Deus falou comigo hoje, Kelly. Muito é da pessoa, é do caráter, né? É da personalidade. E o coração, ele tem que estar totalmente desprendido, ele tem que estar imerso nas profundezas de Deus. Hoje eu estava meditando aqui nessa palavra de João 5, né? Quando Jesus ele declara, eu não recebo, João 5,41, eu não recebo glória dos homens, mas eu bem conheço vocês, que vocês não têm em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier aqui com o próprio nome, a esse vocês aceitam.
Como podeis vós crer recebendo honras um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Né? Então, assim, o que nós vemos hoje, né, é muito da nossa posição humana, né? Quem eu sou, o que eu estudei. E eu falo que nós, né, que somos pessoas, podemos estudar, podemos ter ferramentas, podemos conduzir as pessoas, né, com conhecimento humano, né? Sabemos muitas vezes as dores que as pessoas têm, usando aquilo que é a nossa própria sabedoria, mas isso não gera libertação, né? Isso não gera transformação verdadeira, né? E nós vemos as pessoas muito presas, né, a isso, né? Não, mas eu gosto de ouvir fulano porque ele fala ali para mim como eu ser uma mulher melhor, como eu ser uma mãe melhor, como eu ser uma esposa melhor, né? Como eu ser uma melhor empresária, né? Mas aí nós tiramos Deus, né? Tiramos Deus do centro e deixamos de honrá-lo como aquele que traz, né? Então, assim, eu estava aqui estudando a palavra quando você me chamou agora às 6 horas e me veio uma pergunta, né? De onde vinha a autoridade de Jesus? Por que Jesus tinha tanta autoridade diante dos judeus? Jesus tinha autoridade diante dos samaritanos? Jesus tinha autoridade diante dos romanos? Jesus tinha autoridade diante dos povos. Por que? De onde vinha essa autoridade? Ela era dada por Deus, né? Ele tinha essa presença de Deus nele e a convicção daquilo que ele liberava em cada momento que a gente vai acompanhando. Aqui eu comecei a ler o livro de João, né? Fui até o capítulo 10 aqui lendo e vi como isso é muito evidente, né? Como Deus trazia uma revelação para Jesus e essa revelação, né? Eu estava lendo, começando no capítulo 1, né? No 2, no 3, em todas elas, né? As pessoas reconheciam Jesus como Cordeiro, como Profeta, como Messias, né? Como o Rei dos Judeus, né? Eu estava vendo ali Natanael, quando Jesus chega para ele e fala assim: Natanael, antes de você, né, vir aqui, eu te vi ali debaixo da figueira, né? Então ele já reconhece: Rabi, tu és o Filho de Deus. Então, assim, por que Deus revela? Né? Por que Deus mostra? Por que Deus usa, né, pessoas com autoridade sobre essa terra? Também para reconhecer, né, quem ele é. Né? Então, assim, como isso é importante, né, quando você traz o homem, ele sempre foi usado, né? Desde o início da Bíblia. É verdade. Deus usou o homem para trazer a palavra dele sobre a terra, né? São poucos lá no Velho Testamento que a gente vê que tiveram o privilégio de falar direto com Deus. Né? E depois que Jesus rasga o véu, ele nos dá esse privilégio. Mas quem hoje ainda quer ter esse privilégio de falar com Deus, né? É mais fácil a gente pedir uma direção, né? Olha, vê se Deus fala com você, o que Deus quer me direcionar, né? Mas assim, o que a gente... quando você trouxe sobre essas pessoas que são pessoas que estão dirigindo o povo, né? São pessoas que estão trazendo palavra, ensinamento, conhecimento. O que está sendo evidenciado, né? Eu creio que dentro da direção do que nós conversamos hoje de manhã, né? É uma honra a Deus, né? Deus tem sido honrado quando você me falou da motivação, né? O que me motiva a pregar a palavra, a ensinar, a aconselhar, né? É porque eu quero honra para mim ou porque eu quero honrar a Deus, né? É verdade. E assim, é interessante, Kelly, quando a gente coloca dessa maneira, o coração tem que estar totalmente expandido. Eu tive uma experiência essa semana, eu pus um pouquinho lá no grupo da comunhão da igreja, mas eu não coloquei em profundidade, porque se a gente falar o jeito que Deus nos visita, aqui eu não vou falar não, o povo vai falar assim, né? Tá louca, isso aí não existe, né? Então, eu não vou falar aqui, né? Vou falar para aqueles mais íntimos que conhecem e sabem como que Deus tem ministrado na nossa vida. Porque a intimidade com Deus, muitas das vezes, ela gera a incredulidade, né, no outro. E isso eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente tem que zelar por isso também. Nesse discernimento que a gente tem, essa compreensão, às vezes a gente
isso nos faz sentir solitários, a gente às vezes se sente sozinho, e a gente fica se vendo às vezes como se fôssemos desprezados. E é interessante porque a palavra ela está na boca, a palavra ela vem, mas quem quer ouvir? Quem quer receber essa palavra? Quem está pronto para receber essa palavra? Essa espera que a gente tem, né? Esse momento, né? E lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 10, fala assim, Paulo, né? Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós desprezíveis, né? E depois ele fala lá em 1 Coríntios, é muito forte isso que ele fala agora, lá no capítulo 1, dos versos 27 ao 31, fala assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as que se dizem sábias. Deus escolheu as fracas, para confundir as que se dizem fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne, que você falou aí agora, ó, se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, do que você acabou de falar, né? E lá em Isaías, ele já tinha profetizado que é sobre Jesus, e tem um versículo específico que fala, Isaías 53, que como que Jesus foi visto, era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E Jesus também, ele falou uma coisa interessante, tem uma passagem que os discípulos estavam lá disputando, quem que seria o maior, né? Lucas 22, 24 ao 27. Ele fala assim, e houve também entre eles contenda, eles discutiram sobre qual deles pareceria ser o maior. E ele lhes disse, olha o que Jesus fala, o rei dos gentios, quer dizer, o governante, o presidente da república, quem seja, dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Quer dizer, no nosso ambiente cristão não é assim. O que ele fala? Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Olha que coisa tremenda. Pois qual é maior? Quem está à mesa? Ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E o que ele declara agora no final? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, quem que serve? É o governante. Ele é o rei dos reis, ele que nos serve, Jesus Cristo. Então ele diz que aquele que quer ser maior, que sirva, seja o menor, né? E a gente vê essa inversão aí, infelizmente. A compreensão do mundo é inversa. E tem que ter alguma coisa, tem que aparecer, né? Tem que aparentar alguma coisa. E aí ele vai fazendo obra, aparecendo. E Deus não está atrás disso. Ele já fez tudo. Ele é o construtor por excelência. E ele só quer o quê? Administrar, orquestrar a nossa vida. Jesus, ele fez milagres, fez sinais, curou enfermos, ressuscitou mortos, ele acalmou tempestades da natureza, alimentou multidões, exerceu absoluta autoridade sobre o mundo espiritual, como você falou aí. Contudo, ele não foi o quê? Aceito como Messias de quem? Do povo que deveria ser, né, o que iria recebê-lo, o povo de Israel. Ele veio para os seus, João 11, né? Mas os seus o rejeitaram, não foi? E a família de Jesus também, aqui, né? Ela também não compreendeu, ela pressionou Jesus. Fez muita pressão. Tem um versículo lá em João 7, eu não vou ler agora não. Vocês leem depois, capítulo 7 de João. Ele fala lá que eles não creram. O último versículo fala assim, ó, eles pediram para Jesus se manifestar no mundo. Ele falou, não fique escondido, não, manifesta então, se manifesta para os seus discípulos, né? Porque os irmãos dele não acreditavam nele. Ele falou, se alguém tem tanto poder, tanta autoridade, está fazendo tanta coisa, por que está escondido? Né? E ali, a gente pode ver ali, com aquelas credenciais que ele tinha, com tudo que ele tinha feito, né? Logicamente, você podia pensar, ele vai ser proclamado, e todo mundo vai, né, idolatrar, adorá-lo, né? Mas, contudo, o que disse as Escrituras? Que 3 anos e meio do ministério dele,
quando a gente encontra, foi só 3 anos e meio, mas, né, a Bíblia descreve aí. Você vê lá em Atos 1,15, quantas pessoas Pedro consegue reunir no cenáculo? Depois que teve tanto milagre, 120 pessoas. 120. E tem pessoas aí, eu tenho 5 mil na minha igreja, tenho 800. Eu não quero entrar nisso, sabe? Mas eu quero te perguntar, eram 120 pessoas crendo em Jesus. E no final ele ainda perguntou assim, para os próprios discípulos, vocês também não estão crendo? Pode ir embora. Fica à vontade. Não é isso que ele falou? Os judeus, esse povo, eles eram conhecedores das profecias acerca do Messias. Um dos livros mais messiânicos que a gente cita aí é o livro de Isaías. Eles sabiam que viria o escolhido, o ungido de Deus. Eles criam firmemente. Mas eles pensavam que ele seria o quê? Um rei glorioso, terreno, forte, que libertaria eles dos opressores. Naquela época eram os romanos, né? E que formaria uma grande independência deles no reino judaico. Ou seja, eles seriam independentes. Ou seja, o segundo Davi, né? Isso. Que era o rei Davi, isso mesmo. Um guerreiro, né? Isso. Que teria um trono, que teria uma cidade estabelecida. Isso. Muito ouro, muita riqueza. Isso mesmo. Eles viram Jesus desta maneira, por isso que eles o rejeitaram. João 6, capítulo 6, versos 14 e 15, fala assim, ó, vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir levá-lo, a força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Ele, ninguém vai me fazer rei aqui, ninguém vai pôr coroa em mim, não. Não é isso? Jesus, o que ele fugiu? Aqueles que o aceitaram, né, queriam proclamar ele rei à força, né? Porque falaram, não, reconhecemos o seu poder, reconhecemos quem o senhor é, acabou de fazer esse milagre aqui para tanta gente, né? Isso. Mais de 5 mil pessoas, vamos proclamar ele rei logo, que é ele, né? Isso. Então, Jesus, ele estava completamente desprendido de tudo isso, de vaidade, de ostentar, de orgulho, de querer aparecer, de ter... Eu até falo muito, a Kellen sabe, eu falo, quando Deus tem um propósito para realizar uma obra, ele já preparou o recurso, ele já preparou o lugar, ele já preparou tudo. Porque ele não falou assim, vai lá, tem um cenáculo mobiliado, nós vamos usar aquilo ali. Quem que separou aquilo lá? Nem aparece quem foi. Tem né? um burrinho. Tem um burrinho lá, na entrada da cidade, e ainda era novinho, nunca foi montado. Vocês vão pegar emprestado lá e eu vou entrar nesse burrinho. Né? E eu falo para vocês, eu não sei essa preocupação, eu vi alguns irmãos preocupados aí, porque não está tendo reunião em templo, essas coisas. Eu falei, gente, é terreno mesmo, é terreno. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Ele diz que a igreja viva, ela é um organismo vivo, somos nós, né, os cristãos. E ele disse que ele nos transformaria e nos faria como ele. Essa obra é toda do Espírito Santo. E eu fui meditar, e até outro dia eu até falei para o irmão, eu queria falar um pouquinho, mas eu falei, não vai dar tempo, né? Sobre a consciência humana. Eu vejo muita dificuldade das pessoas. E a gente falou um pouquinho da humildade, né? Outro dia. A gente falou um pouquinho das profecias que foram feitas até pelo Brasil, né? De pessoas que são profetas. Lembra que a gente comentou um pouquinho, né? E tem as palavras aí, quantos anos atrás foram liberadas, quanta coisa foi dita. E a gente vê as pessoas aí nem se dão conta. Elas estão aí olhando para os acontecimentos atuais e amedrontadas, assustadas. Eu vi uma pessoa falando assim, hoje, né, comentando, que não sabe, tá com medo, não sabe o que vai acontecer. E é uma pessoa que conhece, diz que conhece, né, as escrituras. É um momento incerto? Mas vai gerar em você o quê? Você que conhece as escrituras. Mais ainda o quê? Fé. Mais confiança. Aonde? O que a Bíblia descreve? Né? Eleva os meus olhos para o alto. De onde que vem meu socorro? Quem que é o Criador do céu e da terra? E quando você fica nessa desconfiança, nessa insegurança, você está negando a sua fé em Deus. Você está negando a sua confiança nele. Até tem um salmo que eu gosto muito que fala assim, em paz me deito, Salmo 8, né? E logo pego no sono.
porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro e tranquilo. Em paz me deito. Eu vou perguntar para a igreja, quando você deita, você está em paz? Qual que é a sua convicção de fé? Agora é uma prova de fé. O que Deus está dizendo para nós? O que Deus está falando para nós? Verdadeiramente, com esse vírus terrível que está aí, matando tantas pessoas. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar. Vamos pedir ao Senhor a proteção das vidas, o livramento. Eu creio. Vamos pedir o socorro bem presente, ele disse. Ele não criou todas as coisas. Ele não pode gerar o conhecimento para a ciência, para fazer, né, essa cura. Já não tem tanta medicação funcionando aí. Se não tivesse medicação, se a ciência não estivesse aplicando, não teria tantas pessoas sendo recuperadas. Até pessoas de idade, né? A gente tem visto as matérias aí, são vários testemunhos, né? Eu creio nisso, né? Que Deus tem inspirado, né, vários médicos a seguir protocolos que nunca não estão estabelecidos, né? Não existe nada isso mesmo. Pesquisado, comprovado, né? Isso. Em cada país, em cada cidade, os recursos que eles têm, né? Tem salvado vidas, né? E aí eu peço mais uma vez à igreja, naquilo que vocês conheceram da palavra, aquilo que vocês têm recebido de Deus, né? Não entre nessa falácia do mundo, não entra nesse mau humor que o mundo está, nessa desconfiança, nesse medo, nesse bate-boca que fica aí. Olha que coisa triste, tá gerando inimizades entre famílias, né, amigos, entre pessoas que acabam de se conhecer, nos ambientes onde, né, muitas vezes você vai ter que entrar num mercado, numa farmácia, né, onde é possível. Então, presta atenção no que você, como cristão, como que você tem que agir, como que você tem que falar, como que você tem que estar ali por conta do Evangelho mesmo. Nós somos verdadeiras testemunhas do Evangelho, de Cristo. Então eu preciso, de fato, ser transformada e gerar essa transformação. Porque nós somos como, né, vasos, a Bíblia fala. Então eu recebo e a Bíblia fala que eu tenho que ser transbordante, né? E vamos mandar embora a insegurança, vamos mandar embora o medo, né? Vamos orar e confiar no Senhor. Agora a noite chegou, veio um friozinho para a nossa cidade. Aí vem aquelas palavras, agora que o vírus vai pegar. Gente, quebra essa palavra. Misericórdia. Está repreendido, né? Eu estava ali, descendo as escadas ali da minha casa, ali, eu fiquei olhando, eu falei, Deus, nós estamos dentro de casa, presta atenção. Você está dentro da sua casa, né? O que você está fazendo agora? Preparando uma janta? Nós estamos aqui na live, né? Mas tem gente que está preparando alguma coisa, está ocupada e tudo mais, né? E você não foi à rua. Tem muitos dias que você não vai à rua. Tem outras pessoas, não é? Então a gente vê muito a preocupação, mas começa a agradecer, falar, eu estou dentro de uma casa. E aquele que está lá na rua, está lá na calçada, aquele como eu vi hoje no noticiário, uma menina que perdeu a caixa, achei tão bonitinho, dá vontade de ir lá buscar, né? Ela com a filhinha, fazendo uma comida num fogãozinho de barro, né, que ela fez na área externa. Eu fiquei pensando, se chover, como é que ela vai cozinhar ali, né? Você tem um fogão de última geração aí, você tem um micro-ondas, né, Sônia? Se não quiser nem usar o fogão, você tem um micro-ondas, né? Você tem a comida pronta, você tem o iFood, né? Tem aí, ó, né? E eu vou dizer para você, tá muito ingrato. Você não está agradecendo a vida que Deus tem te dado. E você não está abençoando aqueles que precisam ser abençoados, sabe? Um dia nós vamos chegar lá perante ele, vai falar, e aí, Sônia, como é que foi? Né? São milhares desses, né, que estão aqui ao nosso lado, né? Começa muitas vezes dentro, né, do nosso próprio convívio, né? No início já da quarentena, do isolamento que teve aqui em Uberlândia maior, nós começamos a compartilhar. E a palavra diz que primeiro os domésticos da fé, né? Primeiro aqueles que estão mesmo aqui ao nosso redor e que estão clamando, né? E eu acho que o mais bonito de você ajudar e doar ao próximo é quando há algo que ele também agradece ao Senhor e honra ao Senhor, de falar, eu estava pedindo a Deus, né? E Deus enviou a provisão. Então eu creio que ainda é muito maior, né? Porque muitas vezes não é que nós não queremos ajudar, né? Mas eu creio que até como ajudar, né? E onde ajudar, né? No meio
de tantas calamidades e dificuldades, nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam ser ajudadas, né? Isso. E que Deus também nos dê essa direção para que essas pessoas, né, que estão precisando, né, que nós possamos ser os instrumentos, né, para levar agora essa provisão. E que não gere em você, quando você pensar nessas pessoas, um sentimento errado também, né? De raiva, de revolta, raiva do outro, raiva da inércia de um governo, inércia de né, de toda uma sociedade. Faça a sua parte, faça com amor, faça com desprendimento, né? Como diz, se a mãozinha fizer, a outra não saiba, né? Isso, faça. Agora não precisa de muita propaganda, não, faça para o Senhor, faça para aquela vida que de fato está precisando. É assim que Jesus fez. Ele não anunciou muita coisa, não. As pessoas falavam, você não vai se anunciar? Vamos até ler o pessoal lá em João, né? A família dele, chega e questiona ele, falou assim, olha, sobe, né? Você precisa ir e se colocar lá para os discípulos quem você é, vai para a Judéia. Vai para a Judéia, se faça conhecido publicamente, né? Você vai ver como que você vai ter aceitação. Olha, uma das primeiras coisas, não precisamos dessa aceitação, desse tipo de aceitação, não. Nós precisamos da aprovação do Pai, a aprovação de Deus, do que está no meu coraçãozinho ali, ó, do que está nos meus pensamentos. Eu preciso disso, sabe? A gente tem pessoas que estão emburrecidas, né? Estão ficando brutas, violentas, está tendo tanto caso aí de agressividade, né? Em casa, não só em casa, infelizmente, né? Na rua, tanta coisa acontecendo, mas em nome de Jesus, né? Vamos buscar impaciência, né? Impaciente, irritação, né? E tudo mais. Mas vamos buscar no Senhor hoje, agora, ainda é tempo, essa paz, essa tranquilidade, essa alegria de falar, meu nome está lá no livro da vida, o Senhor me conhece, né? E eu quero, Pai, agora eu quero fazer com muito amor, eu quero fazer com muita paz, eu quero ajudar quem possa ajudar, eu quero me dispor. E Deus vai sinalizar para você, Deus vai abrir portas. A gente fica vendo aí tanta ação, tanta coisa acontecendo também. Vamos glorificar a Deus. Tem muita gente se dispondo, mas que não seja pelos motivos errados, sentimentos errados, que não seja para contender, para discutir, mas que seja para gerar o que nós estamos buscando. O que é? A paz. A paz com Deus e, se possível, a paz com os outros, né? É isso que a Bíblia fala. A paz com Deus, ela é primordial, ela é essencial, porque ela vai gerar em você esse equilíbrio, essa harmonia, essa tranquilidade, né? Toda hora chega uma notícia, chega uma pessoa, às vezes tem uma pessoa com mau humor do teu lado, uma pessoa que, né, não está ainda, está em processo. Onde está meu amor? Onde está a minha tolerância, né? E é o momento que nós temos também muitas enfermidades, né? Além do vírus. Nossa, isso mesmo. Né? Tem muitas pessoas que já estavam doentes, né? Que estão em tratamento, que fazem cirurgia, que continuam tratamentos de câncer. Nós temos muitas pessoas, eu tenho acompanhado mais de perto algumas situações, né? Então, assim, não está muito simples mesmo, né? A rotina do dia a dia dos hospitais, né? Das liberações das cirurgias, vai gerando uma tensão, uma ansiedade, as doenças também, né? Da alma, né? Muita gente desistindo da vida, né? Em alguns momentos. E sem uma expectativa, sem uma esperança, né, de estar desempregado, de não ser contratado, de não ter trabalho. É verdade. Né? Então, assim, eu creio que é um tempo que precisa mesmo, né, existir um olhar também, né, nosso, né, para o próximo, né, em todos esses sentidos de como eu posso, muitas vezes, ajudá-lo com uma palavra, um conselho, né, uma direção, e como essa direção, né, quando ela vem de Deus, ela muda toda a nossa história, né, toda a nossa trajetória. E quantas vezes, né, Sônia, eu te ligo, falo, Sônia, eu tô aqui meio perdido, né, o que faz, né, vai para direita, a compreensão do outro, né, acelera. É a compreensão. Você sabe que é uma situação interessante, você está falando aí, Deus fala conosco de várias maneiras, né, e ele traz sonhos, traz revelação, palavra, né? Sinais vão acontecendo, Deus está mostrando, né? E eu pergunto, mas quem quer se posicionar como Deus está orientando? Quem quer ouvir o que Deus está falando, né?
E às vezes, assim, essa semana, eu, assim, algumas situações, Deus me mostrou o profundo, né? Assim, e eu falei, Deus, como é que eu falo com a pessoa? Como é que eu vou, né? Falar o que tá por vir aí, o que vai acontecer. E o coraçãozinho, né, não tava mantegoso, não ia receber. Ia gerar mais tristeza, mais choro, mais, né? Eu fiquei em oração, né? E teve um acontecimento, aí essa pessoa me procurou novamente. Aí eu falei, agora eu tenho que começar a soltar, né? Eu falei, esse acontecimento já é Deus que manifestou, Ele mesmo com você. Já está sinalizando aí, né? Que você já tem que começar a tomar umas decisões. E eu fico feliz porque, assim, em termos, né? Vamos assim dizer, que Ele é o autor da vida, Ele é o autor da obra, Ele faz tudo, né? E Ele me pôs para orar. E eu vi assim, eu falei, Deus, e interessante que Ele falou, só não fala ainda que o coraçãozinho está bem, né, machucado, não vai receber, vai ficar mais triste ainda. Então, se lidar com a tristeza do outro também, daquele abatimento, né, tem que ter muito amor, muita compreensão, porque às vezes a gente quer chegar e fazer assim também, né? Não. Saber o tempo, né, de falar, saber ouvir. Esse que está com demasiada tristeza, você tem que ter, né, uma prudência, uma sabedoria. E as pessoas estão assim, elas estão muito vulneráveis, né? Eu falo muito assim, o acolhimento é tudo. Eu estava vendo uma moça dando uma entrevista que ela venceu, né, o coronavírus, uma moça nova de 30 e poucos anos, eu não lembro a idade, e foi justamente o médico, ele fez uma opção, né, entre olhar, curar e tratá-la juntamente com a esposa que já estava tendo um filho no mesmo, né, período. E ele teve que decidir, e no fim ele ficou por conta das duas, né? Ele conseguiu acompanhar a esposa e acompanhar, né, a moça que estava enferma. A bebê. E eu achei interessante, quando ela dá a entrevista, essa moça, ela fala assim, ela fala do amor, do acolhimento, que ela impactou ela muito, o carinho, né, ali naquele tempo que ela esteve lá, sobre os cuidados médicos. E aí passa o rapaz também muito novo, um médico muito novo, a esposa, um casal, né, novo, bonitos, e o filhinho lá de 1 mês já, e alegria. Ele falou, olha, eu cumpri, que é a profissão dele, que é muito lindo, né? Que é salvar a vida. Ele se dispôs. Ele falou, foi um momento que é meu filho nascendo, mas eu fui lá. Ele compareceu lá, né? Então, assim, por que eu estou falando esse testemunho? O que é o amor à vida? Né? Às vezes a gente pensa que eu tenho que cuidar só da minha família. Não. É porque no lugar dele, né, ele poderia falar, não, eu não vou cuidar do próximo, para que eu não contamine a minha esposa, né? E meu bebê, ele tinha esse direito, né? Ele tinha. Mas o amor foi maior, né? O amor pela profissão, o amor pela vida e o amor pelo filho também. Então ele falou, Deus conciliou tudo, né? Ele conseguiu, e coincidentemente ficaram no mesmo hospital, as portas próximas, até achei interessante isso, né? A gente não entende muito, né, desse isolamento. Mas funcionou, a moça foi curada, o bebê nasceu sem problema nenhum. Então eu falo para você, quem nos garante alguma coisa aqui nessa terra? Você está assegurado em quê? Né? Qual que é a sua convicção de fé? Se não for o amor que nos move, o que vai te mover aqui? E tem que ser o amor que é depositado no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Né? Não é esse amor bandido aí que está no mundo. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Esse amor, eu tenho certeza que tem movido vidas e vidas aí pelo próximo. Esse amor tem nos dado também a capacidade de olhar para o outro, né? E saber receber dele também. Não é só aquele que sai para doar. Você tem que aprender a receber também. Um dia eu ouvi essa palavra e ela foi para mim também. A pastora Eliana que foi usada para falar isso para mim. Sônia, você doa muito de si, mas você precisa aprender a receber, né? Eu lembro direitinho. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente tem que ter essa humildade, esse reconhecimento. E eu quero deixar essa palavra hoje para a igreja. Olha aqui, Jesus não estava preocupado com multidões, com nada disso. Ele cumpriu o seu plano. Na verdade, ele até saía, né? Do meio das multidões, né? Eu estava aqui meditando em João, achei interessante, né? Quando ele resolve passar ali por Samaria e encontrar só uma mulher, né? Na beira daquele poço, né? Ele parou por uma única pessoa, né? Para liberar uma palavra. E aquela revelação que ele tem da vida dela
faz ela reconhecer quem ele era, né? Isso. E ela vai e fala para muita gente, né? E aí eu vi mais para frente aqui no capítulo, deixa eu só pegar o capítulo 4, né, de João, e no finalzinho fala que ele encontra, né, os samaritanos e eles ficam pedindo para ele ficar mais tempo, e ele fica mais 2 dias. E aí no final eles falam para ele assim, muitos creram nele por causa da sua palavra. Isso. E diziam à mulher, já não é mais pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que verdadeiramente ele é Cristo, o Salvador do mundo. Então assim, também o parar, né, para você investir um tempo para ouvir, né, para falar, para compreender, né, como ela expôs ali aquilo que ela acreditava, né, onde estava baseada as convicções dela, né, por que as pessoas também têm algumas escolhas e que nós podemos dar para elas, né, uma palavra falando, olha, até agora você tem feito essas escolhas e você não está feliz, mas o que Deus tem para a sua vida que pode te dar uma nova direção, né, novas oportunidades, né, mudança de pensamento, de relacionamentos, né? Então assim, eu creio que quando Deus nos direciona, essa é a diferença, né? Assim, a direção, Deus traz a revelação, e como a revelação faz com que as pessoas declarem, né, que ele é o Cristo, né, o Filho de Deus. É aquilo que eu falei no início, né, Kelly? Toda a nossa ação, ela tem que estar baseada numa palavra, né, de Deus, no mover profético. Porque ele disse que ele nos trouxe aqui com um propósito, né? E isso está muito simplesmente registrado naquele salmo que a gente sempre fala, o 139, versos 15 e 16, que diz que a gente ainda no interior, né, do ventre da nossa mãe ali, nós somos gerados, estávamos ainda com a nossa natureza ainda sendo formada, estava informe, e Deus diz que todos os dias das nossas vidas foram escritos no livro sem ao menos a gente ainda ter vivido nenhum deles, né? Então nossa vida tem propósito, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Porque as pessoas se perderam desse caminho, né? Então ela tem que encontrar esse caminho, e é convergir, que eu falo, é a conversão, né? É mudar de direção, não é converter a religião, é a Cristo, né? A Jesus crucificado, ressuscitado, que está hoje ali diante do Pai, né? À sua direita, em glória, e clamando, intercedendo por nossas vidas. Ele se importa, sim, e Ele nos ama. E eu creio que o Senhor tem revelado e vai revelar cada vez mais. Eu creio que nós vamos ver um tempo de muitos sinais, de muitos milagres. Deus tem falado isso. E de muita ação da fé. Coloca a sua fé, né, em prática. Nós não vamos duvidar daquilo que o Senhor tem falado. E nós vamos trazer uma palavra de fé para a nossa vida. Nós vamos mandar embora o mau humor, né? Eu estou cansado. Gente, olha, começa a ver com outros olhos. Começa a mudar o seu comportamento. Peça a Deus para trabalhar no seu temperamento, para te ajudar, para te dar graça. E nós vamos conquistar o coração dele. E eu tenho certeza que ele tem planos através da sua vida. Ele tem propósito. As palavras, as promessas foram liberadas, elas são verdadeiras, porque saiu da boca do nosso Deus, e Ele quer cumprir isso. Então vamos orar. Hoje eu tenho assim, uma direção, Deus está trazendo o meu entendimento, orar pelas pessoas que estão muito fragilizadas, muito tristes, as pessoas que estão com muita tristeza na alma. Vamos pedir ao Senhor, a gente já tem que começar a encerrar, né, Kelly? Então vamos pedir, vamos orar por essas pessoas que estão com muita tristeza, para o Senhor ter a compaixão e a misericórdia e gerar ali o revigor, né? Revigorar essas pessoas no espírito, fortalecer, mudar os pensamentos, essa tristeza ir embora e gerar uma convicção de fé em nome de Jesus. Amém? Nenhuma sobrecarga, nem que ele diz que o fardo dele é suave, o jugo é leve, não é isso? Está escrito assim? Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então vamos pedir ao Senhor para tirar as cargas aí, tirar aquilo que está, né, roubando o seu vigor, que está gerando tristeza e as suas preocupações. Pastor, eu estou muito preocupada. Então vamos entregar para o Senhor. Vamos clamar. Nós somos da fé, nós somos da oração. Nós não estamos aqui para prometer nada, nós estamos aqui para orar, para acreditar e liberar palavras que Ele falou. Nós não falamos nada, é Ele que falou. Amém? Vamos orar nessa direção? Senhor, eu quero agradecer essa noite, hoje, esse domingo, né?
Dia das Mães. Eu propositalmente eu não quis falar muito, porque mãe para mim não é só a biológica, né? A sua palavra diz que nós, se crermos, rios de água viva fluiriam do nosso interior. E nós somos considerados por ti no Evangelho, na pregação, naquilo que é manifesto através das nossas vidas, como aqueles que levam as boas novas, a boa notícia, e nós trazemos para o Senhor, geramos para o Senhor os teus filhos, porque a tua palavra diz que nós somos como instrumentos no meio de tantas pessoas que passam a te conhecer, que passam a ter uma vida contigo. E eu quero declarar que essas mães verdadeiras são as mães espirituais, as mães que não só biológicas, mas que elas te conhecem, aquelas que vivem um verdadeiro cristianismo, que geram na família ali o cuidado, gera a provisão, gera ali, Senhor, o testemunho para que os maridos, os filhos possam louvá-la, possam bendizê-la. E eu quero também abençoar e declarar as mães, né, desta noite que estão nos ouvindo aí, né, que elas são férteis na fé, elas vão gerar na fé aquilo que o Espírito Santo já começou, essa boa obra na vida delas. E quero pedir agora, Senhor, por aquela direção que o Senhor nos deu, agradecida pelas mães de hoje, pelas mães da nossa nação, pelas mães, Senhor, que estão com um propósito de vida que o Senhor liberou em toda a humanidade, mas eu quero pedir por aquelas que estão em tristeza agora, aquelas que gerou tristeza na alma, no coração, no entendimento, que o Senhor tire essa tristeza, tire esse abatimento, gera agora, Senhor, uma libertação de alma, libertação de mente, gerando agora o contentamento, a satisfação. Aquelas que estão preocupadas porque escolheram, estão aí se culpando pelas más escolhas. Senhor, tira esse peso, o peso da angústia, o peso, Senhor, muitas vezes daquilo que gera, Senhor, uma cobrança, uma acusação. Liberta as tuas filhas, os teus filhos também, Senhor, os teus filhos que estão aí amargurados, embrutecidos às vezes, nervosos, carrancudos, irados, né, Pai? Irritados. Peço que o Senhor liberta hoje os teus filhos. Talvez, Senhor, os teus filhos não possam compreender a dimensão que essa libertação pode te proporcionar. Que eles possam crer, Senhor, hoje nessa libertação. Em nome de Jesus Cristo, que faz toda a obra em nós, pelo poder do Espírito Santo, é que declaramos aqui a nossa fé, a nossa convicção, a nossa, Senhor, alegria também, contentamento e o nosso agradecimento, Pai, por toda a obra maravilhosa que o Senhor tem realizado na face da terra, na sua igreja, no seu povo, por todos aqueles que a gente tem clamado. Obrigada, Senhor. E quero ainda declarar com a tua igreja que está aqui conosco, Senhor, que esse vírus, ele tem o fim dele, declarado por ti, Senhor. Amém. E muitas vidas, o Senhor está dando livramento, o Senhor está liberando a cura, Senhor, porque tem crido e tem buscado de ti, Senhor, em nome de Jesus, que os milagres aconteçam mesmo, Senhor, que os livramentos também aconteçam. E eu quero orar, Senhor, por vidas ainda, não só por conta do acometimento desse vírus, por outras situações, como a tua filha falou, que já estavam enfermos, pessoas que já estavam com dificuldade financeira, pessoas que já estavam, Senhor, com muitas situações ruins nos relacionamentos. Eu peço a sua intervenção do céu agora nesses lares, com essas vidas, com essas famílias, pessoas que sofreram acidente, pessoas que estão aí, Senhor, desempregados. Eu peço, Senhor, a tua intervenção nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, faz, Senhor, do céu descer a resposta, como diz a tua palavra. Envia a resposta. Libera mais anjos, Pai, anjos na proteção na casa dos teus filhos. Livra do bandido, do marginal, do criminoso, do assalto. Senhor, quantas situações estão sendo ditas aí nesse momento. Senhor, liberta o teu povo do assalto, da criminalidade, Senhor, e aqueles que são os criminosos, Senhor, trabalhe em seus corações, em seus entendimentos. Senhor, se caso tiver libertação, Pai, livra esses homens desse caminho mau, essas mulheres, mas gera, Senhor, a proteção dos teus filhos. É o meu clamor, Senhor, as casas, segura a casa dos teus filhos, aquilo que o Senhor tem, Senhor, dado a eles hoje como lugar, Senhor, onde eles estão resguardados, Senhor, para que tenham paz, para que durmam em paz essa noite, em nome de Jesus, que tenham uma boa alimentação, que tenham uma boa comunhão em família e que venham se alegrar, Senhor,
porque nós podemos declarar que somos, sim, Pai, abençoados por Ti. Muito obrigada por esta noite, Senhor. Muito obrigada por toda a obra, por todo o livramento, por toda a bênção que vem do céu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Quer despedir, Kelly? Um grande abraço aí, né, a todas as mães que estão nos assistindo, né, nas famílias aí, né? Amém. Amém. Deus abençoe, viu, igreja? Deus abençoe você, mamãe, querida, amada. Nós já recebemos tanto amor hoje, né? Tanta declaração de amor. Às vezes nem o presente não chegou porque não dá para ir na casa, mas vai vir o presente. Né? Muitas estão aí, ó, cadê o filhinho, né? Cadê a filhinha? Mas o maior presente, com sinceridade, que eu falo sempre para meus filhos, é saber que vocês têm o Pai, nosso Deus no coração de vocês. É isso que me alegra. Vivendo em paz, em amor, em alegria. Então, construir história com Deus, na presença dele. Amém? Esse é o verdadeiro presente para as mães. Amém? Um beijo, igreja. Amamos vocês. Beijo. Amamos todos vocês. Tchau.